Já queria estar iniciando com o que iremos falar, com a palavra do Senhor. Você que está com sua Bíblia em mãos, ou por aplicativo também, você que nos acompanha no YouTube, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós iremos ler a partir do versículo 7 até o 20. Amém? Amém. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler então. Lucas 22, versículo 7 diz: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Versículo 13: E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Versículo 14: É chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, dizei: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomado o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor fizeste. Assim, Senhor, como o teu amado irmão Gabriel orou por aqui, não seja, Senhor, a minha vida, mas seja o Espírito Santo a mover aqui dentro de nós. O Senhor que habita em nós, venha, Senhor, fazer esse presente. E assim como nós cantamos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é o que mais importa para nós nesse momento. O Senhor é aquele que nós ansiamos um dia ver, para estarmos juntos à glória, louvando e exaltando o nome do Senhor. Fale ao nosso coração, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem de direção aqui nesse lugar. Nós te agradecemos por tudo e em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos se assentar? Antes de começar a palavra, acho que o Gabriel já me apresentou já, e eu acredito que a maioria dos irmãos já me conheçam aqui. Mas eu vou me apresentar também para aqueles que não me conhecem. Eu sou Daniel, eu congreguei aqui na IEC Indaiatuba de 2013 até 2021. E pela graça de Deus, foi aqui que eu cresci espiritualmente, para a honra, louvor e glória do Senhor. E é uma honra para mim estar aqui, falando da palavra, compartilhando a palavra dos irmãos, porque o que mais importa é estarmos falando da palavra de Deus. Então quero agradecer a vida do pastor Romero e da pastora Rosana por estar abrindo as portas, o Gabriel por ter me convidado. Para mim sempre será uma honra estar voltando aqui para falar da palavra do Senhor e ver vocês, na qual fizeram parte por muito tempo na minha vida. Amém? E nesse tempo aí que eu passei, o Senhor, nesse momento, desde então de 2013 até a minha caminhada hoje, o Senhor tem me ensinado muitas coisas através da palavra dEle. E é uma coisa que o Senhor vem e fala diretamente para nós. Todos os dias nós temos que ter esse alimento espiritual para nossas vidas. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês, para nós iniciarmos. Vocês estão felizes com Jesus na noite de hoje? Glória a Deus. Se você não está feliz com Jesus, não tem problema, hoje a palavra é para você. E agora, se você está feliz mesmo com Jesus, a palavra também é para você, porque estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? E nesse tempo de caminhada, então, na vida cristã, o Senhor tem falado muito, não só para mim, mas para a igreja dele.
e que nós devemos seguir alguns padrões como um cristão. A vida de um cristão ela pode ser resumida, se nós olharmos para a palavra, em 4 etapas, que seria o quarto, a pedra, a igreja e a mesa. Por que o quarto? O quarto é quando o Senhor fala na palavra dele dizendo assim: viu, quando você quiser falar comigo, entra no teu aposento, fecha a tua porta, fecha a tua janela e fale comigo. O que isso quer dizer? Na vida de um cristão, o tempo de quarto é um tempo de intimidade com o Senhor, na qual só está você e Ele te ouve, e Ele vai saber dar direcionamento a você naquilo que você procura. E pedra, quando nós olhamos para o que Jesus fazia, então vou dar o exemplo do Sermão do Monte, ele mostrava que ele sempre estava sentado à pedra, fazendo o quê? Falando da palavra dele, dizendo: eis que é chegado o reino de Deus. Então na vida de um cristão, o tempo de pedra é o quê? É nós estarmos proclamando a vinda de Jesus. E o nosso tempo de igreja é o que estamos fazendo aqui. Nós, como corpo de Cristo, estamos aqui reunidos no nome do Senhor, adorando e exaltando ao santo nome. E com certeza o tempo de mesa, que é um dos tempos mais valiosos na qual o Senhor ensina. E é esse o tema de hoje, tempo de mesa. O quanto nós temos despendido da nossa vida, tendo esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Eu gosto bastante de, quando eu estou lendo a palavra assim, a gente pegar sempre o contexto daquela época. Porque se nós pegarmos apenas, pegar um versículo assim, chegar e ler a palavra, muitas vezes a gente não vai ter aquele discernimento que o Senhor quer trazer para nós. Então, se nós olharmos no versículo 7, diz assim: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. O que é esse dia de asmos? Dia de asmos, assim como toda a tradição judaica, existia o tempo de preparação para a Páscoa. E após a Páscoa, sequencialmente, se nós lemos em Êxodo e em Levítico, é uma extensão dessa celebração. E o que significa esse tempo de asmos, o dia de asmos? O dia de asmos nada mais é do que, na casa, durante 7 dias não podia haver fermento nenhum na casa dos irmãos dos judeus. Por que eles faziam isso? Porque era o momento deles simbolizando a remoção do pecado na vida deles. Então, após a Páscoa, eles ficavam 7 dias sem fermento, sem nada. E a partir desses 7 dias, o que eles consideram? Eles comiam um pão sem esse fermento. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, fala que é um pão da aflição. Por que é pão da aflição? Então vocês imaginam, por que eles comemoravam a Páscoa? E também isso, para lembrar o que o Senhor fez com eles na época do Egito, e que eles estavam sendo assolados, eles estavam na mão do faraó, e o Senhor tirou eles, e os libertou em retirada para a terra prometida. Então todos conhecem a história de Moisés, na qual ele abriu o Mar Vermelho, e os judeus passaram tranquilamente, e nesse momento o Senhor estava dando a vitória, para eles chegarem à terra prometida. Então, a festa dos pães asmos era justamente lembrar o quê? Lembrar que o Senhor tinha tirado eles do Egito, mas eles saíram de uma hora para outra. Então, quando nós vamos fazer uma mudança de uma casa para outra, a gente tem todo o preparativo. Então, nós pegamos nossas caixas, recolhemos as nossas roupas, vemos os móveis que nós iremos levar. Eles não. De um dia para outro, após o Senhor ter enviado o anjo da morte, na qual ele instaurou, pediu para que todos aqueles judeus pintassem na parede de vermelho, pintassem com sangue, para representar o sacrifício, na qual o espírito da morte não iria entrar na casa deles. No dia seguinte, eles já estavam se preparando para ir embora do Egito. Então foi uma coisa rápida. Por isso que não havia fermento na casa, justamente para simbolizar o quê? Eu estou te tirando da terra onde é ruim, estou te levando à terra prometida. Então é justamente isso. E Jesus cumpriu com isso. Então, assim no versículo 7, chegou então o dia dos asmos, e que importava sacrificar a Páscoa. E é legal que quando nós olhamos na palavra do Senhor, é muito importante a gente olhar palavra por palavra. Porque se nós olharmos na tradição, eles deveriam ofertar durante esse tempo de Páscoa um cordeiro.
Então, se nós olharmos na palavra do Senhor, ele fala que chegou, porém o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então, Jesus, naquele momento, já estava falando assim: eu sou o Cordeiro que desceu do céu. Não se importem em sacrificar mais o Cordeiro, porque eu serei o sacrifício vivo, e não haverá mais que fazer isso, porque eu sou aquele que Deus enviou, e justamente remirei dos pecados. Amém? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Amém. Então é isso. É sempre importante trazermos esse contexto para que nós possamos entender o que o Senhor está dizendo para nós. Mas, Daniel, o que isso tem a ver com o tempo de mesa? Aí que está. Porque essa era uma oportunidade que Deus instaurou para quê? Para que o povo se lembrasse do que aconteceu lá atrás com os seus antepassados e antigos e entrasse em comunhão. Na hora que eles repartissem o pão, ele falou assim: nosso Senhor é maravilhoso, porque tirou a gente de uma terra de aflição e nos deu uma condição de estarmos celebrando a Deus. Então, o tempo de mesa é justamente isso. Entender que quando o Senhor instaurou lá atrás, era para que nós pudéssemos ter comunhão e partirmos o pão, para quê? Para lembrar daquilo que o Senhor fez. E sabe, nas nossas vidas, justamente isso. Muitas vezes com a correria do dia a dia, correndo com o trabalho, nós muitas vezes não temos esse tempo de nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez. Às vezes nós chegamos correndo, acordamos cedo do trabalho, chegamos do trabalho, já estamos cansados, temos o tempo lá com a nossa esposa, conversamos algumas coisas, esposa, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, com os nossos avós, e apenas oramos: Senhor, muito obrigado pelo dia, no nome de Jesus que eu oro, me dê uma noite de sono, amém. Mas só que a gente só apenas falou alguma coisa, e Jesus está esperando para que nós podemos ter esse tempo com Ele. Lembra que eu falei que num princípio que nós temos como cristão, é o nosso tempo de quarto? É justamente isso, essa intimidade com o Senhor. Do que? Pai, eu tive um dia muito difícil, eu não sei o que fazer. No meu trabalho tem gente que pega no meu pé. Eu não aguento mais ficar sofrendo por isso ou por aquilo. Tem acontecido coisas na minha vida. E a gente vai falar com o nosso Pai, porque Ele que é o nosso Deus. E se nós confiamos através dEle, nós entendemos o quê? Que Ele está à frente de todas as coisas. Assim como uma canção antiga dizia: é Jesus quem vai à nossa frente, unido vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai. Mas é por causa das nossas forças? Não, porque quem está à frente é o general, é Jesus, é Deus guiando e capacitando. Então, se na sua vida você está passando por um momento de aflição, um momento de turbulência, até às vezes um momento de dúvida, coloque o Senhor à frente. Assim como a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça remete ao juiz. Quem dá o veredito sobre as nossas vidas é Deus. Então entregue os caminhos do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então, seguindo aí adiante, qual é a importância desse tempo de mesa? Então vemos que o maior momento que o Senhor instaurou a partir do versículo 7, ao Ele falar da última Páscoa e da Santa Ceia, é de quê? Que nós devemos instaurar e continuar com as nossas tradições. Não sei vocês, mas na minha família, muitas vezes aos sábados, nós nos reunimos com meu pai, a minha mãe, minha tia, meu tio, meu avô, e nós tínhamos esse tempo de mesa. Nós estávamos lá, para quê? Só para comer? Não, a gente falava da vida, a gente conversava, a gente tinha aquele tempo de descontração, justamente para quê? Era uma tradição familiar. Então, aos sábados, nós sempre estávamos juntos. E assim como a palavra do Senhor, aquilo também era uma tradição. Então, existiam as festas. E a partir dessa festa do Dia dos Asmos, era justamente para instaurar a tradição de comunhão. Aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês têm tido um momento de comunhão, não só com os familiares, mas têm colocado Jesus à mesa, que é o mais importante de todos? Se nós não colocamos e não convidamos o Senhor para sentar do nosso lado, muitas vezes nós estamos deixando Ele para fora da nossa casa. E parece uma coisa
fictícia, mas não. O Senhor, na palavra dele, fala que eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, eu entrarei e cearei. E o cear é na mesa. Então o Senhor está esperando o seu convite para estar junto à mesa. Então o tempo de mesa, qual que é a importância? É de justamente nós, o que é ser instaurar tradições? Se nós olharmos em Deuteronômio 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, o que o Senhor fala através disso, sobre essa instauração de tradições? Quem estiver com a Bíblia não precisa abrir, que eu vou ler para vocês. Então, diz o seguinte, Deuteronômio 6, 5 ao 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que nós devemos aprender? Que acima de todas as coisas, nós devemos amar ao nosso Deus. Então, acima do nosso trabalho, acima da nossa aposentadoria, acima dos nossos familiares, nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. E aí ele fala, e no versículo 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então, no versículo 7, o que é instaurar essas tradições? É justamente nós ensinarmos às nossas famílias, às pessoas que estamos convidando à nossa casa, que devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós devemos entender como tempo de mesa é o quê? Colocar Deus acima de todas as coisas, o ensino. Então, quando temos a oportunidade, lembro muito bem na escola bíblica dominical, que nós víamos aqui, ficavam naquela salinha, tinha uma mesa redonda, ficava eu, o meu primo João e o Álvaro, meu irmão, e o professor. E ali nós ficávamos o quê? Numa mesa. E naquele momento nós partilhávamos da palavra. E o partilhar era justamente esse tempo que nós aprendíamos daquilo que o Senhor queria falar, através da sua palavra. Então, todos os dias nós devemos entender que esse tempo de mesa, nós devemos ter esse momento de ensinar. Ensine o caminho que o seu filho deve andar, para que quando for mais velho, ele não se desviará. E é justamente isso. Nós temos que entender que o Senhor quer que compartilhemos da palavra dele e instaure aquilo que o Senhor falou, colocando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, essa é a importância do ensino. Lugar na mesa é conviver com o aprendizado. Mas também o Senhor, quando estava preparando a palavra, o Senhor falou assim, que a mesa não é apenas um objeto, mas sim uma coisa que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas em todas as áreas. Então, nós temos a área do ensino. E daí, em 2 Samuel, o Senhor fez eu lembrar que 2 Samuel 9, do 7 ao 10, na qual Davi, para todos que conhecem a história de Davi, Davi sucedeu Saul, e Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas era como se fosse o melhor amigo de Davi, aquele que ele podia chamar como irmão, aquele que ele falava assim, há amigos mais chegados que um irmão, que ele considerava como se fosse o parceiro para o resto da vida. E Jonatas teve um filho. Então, se nós olharmos em 2 Samuel 9, do 7 ao 10, está escrito assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Quem era o filho de Jonatas? Chamava-se Mefibosete. Eu vou ler para os irmãos. Então, 2 Samuel 9, 7 diz, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhados para o cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos,
e recolherás os frutos para que o filho do Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Para quem não sabe a história de Mefibosete, ele, quando pequeno, estava em um momento de guerra entre Israel e outros povos. A cuidadora de Mefibosete acabou tropeçando e fez com que Mefibosete caísse. E ele, ainda pequeno, ainda não tinha se desenvolvido por completo, por conta dessa quebra, acabou virando coxo de ambos os pés. Então, basicamente, ele não andava. Se nós trouxéssemos para o dia de hoje, ele estaria o quê? De cadeira de rodas. Mas lá naquela época não. Na tradição ele deveria ficar assentado num pano, e daí de um lugar para o outro que ele precisasse ir, tinha que ter alguém que o acompanhasse. Amém? Estão entendendo? Então, a partir disso, Daniel, o que isso quer dizer? Vocês viram que no versículo 7 e no versículo 10, Davi enfatiza sobre ele comer pão à minha mesa. Imagine o seguinte, em que você é convidado, vem um rei, vamos colocar que nós estamos na época dos reis, e o rei vem e fala assim: eu estou te chamando para vir aqui. Qual que era a tradição do rei? Era ter uma mesa extensa, cheia de comida, e ele se sentava à ponta, com todos os seus servos atrás. Lembra da história de José, na qual tinha o amo, que ele foi preso, porque tentativa de envenenar o rei, e José teve um sonho a partir disso. E esse amo, que é o que experimentava a comida e servia ao rei, quando o rei teve um sonho, lembrou-se de José. Então, Daniel, o que isso tem a ver com Mefibosete? Na mesa é lugar de honra. Então, se nós aprendemos que primeiro nós devemos entender que na mesa nós temos a importância do ensino, nós temos também a importância da honra. Olha como maravilhoso o Senhor é. Mefibosete, uma pessoa coxa que não conseguia andar, estava assentada à mesa do rei. O que a gente pode colocar para os dias de hoje? Vamos lembrar do que nós éramos na essência lá atrás? Então, Adão e Eva pecaram. E a partir disso nós carregávamos no nosso DNA o pecado. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós éramos considerados esdrúxulos, para lá. Nós não éramos dignos de estarmos à mesa do rei. Então vem Jesus, com sua maravilhosa graça, e ele vai e morre naquela cruz, derrama o seu sangue, o sangue que purifica, o sangue que lava, e nos dá um DNA de filhos. E a partir disso, o Senhor fala o quê? Venha à minha mesa, que você está aqui para compartilhar do que eu fiz com você. Venha celebrar. Então Deus, Ele honra aqueles que o honram. E a partir disso, então, o que nós devemos entender? Que Davi, por conta da misericórdia e o amor que tinha pelo seu pai, o Senhor deu como honra a Mefibosete, assim como diz no versículo 7: eu usarei contigo de beneficência por amor de teu pai, restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então, se nós estávamos condenados, hoje o Senhor nos trouxe a vida. Se nós estávamos condenados a um charco de lodo, hoje o Senhor nos traz para fora. Assim, quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, olha quão maravilhoso que o Senhor é com as nossas vidas. E nós merecíamos? De jeito nenhum. Nós pecamos, nós erramos com Ele. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para nós com um amor tão grande, que nos deu essa condição de nós estarmos à mesa com Ele. Amém? Então o Senhor honra a nossa vida que temos que ter. Então, a partir do momento que nós sairmos lá fora, nós devemos honrar ao nome do Senhor. Amém? Então, tempo de mesa é tempo de ensino, tempo de mesa é tempo de honra. E no ponto de vista de Deus, se nós pegarmos a maneira como há uma mesa, como é que é uma mesa? Vamos pegar o exemplo aqui da frente. Então, Gabriel está sentado aqui, ele está de frente a uma mesa. Na mesa todos estão assentados. Se eu colocar eu e os meus dois irmãos, que já estão mais altos que eu,
Eu que sou mais velho, então você fica imaginando, pô, eu queria ser mais alto que eles, né, Deus? Pelo amor de Deus, mas não, os dois já estão altos. Qual que é o ponto de vista? Tem na física isso. Como que nossa vista é? A direção é que eu olhe para cima. Mas quando eu estou à mesa, a minha direção está face a face. Por que que o Senhor usou de honra para Mefibosete? Porque quando ele estava sentado, Davi não via mais os seus problemas que estavam nos pés, mas via o seu coração. E Deus, quando coloca a gente na mesa, e essa oportunidade, não é para olhar para os nossos defeitos, mas para olhar para o nosso coração. O seu coração está queimando pelo Senhor. Assim como perguntei, o seu coração está feliz com Jesus? E se não tiver? Deixa eu te falar uma coisa, nós acabamos de cantar que Ele é o rio de água viva. Então, se há alguma impureza que está te incomodando, Ele é que limpa, pois Ele é aquele que falou e disse para aquela moça, a samaritana, viu, essa água que você está tomando, você vai ter sede depois, mas se você tomar da minha água, nunca mais terá sede, porque o Senhor está instaurando novos céus e nova terra para nossas vidas, amém? Então é isso que nós devemos entender, que no tempo de mesa, o Senhor não olha para baixo, o Senhor não olha para cima, mas nós olhamos para o mesmo olhar, face a face com o Senhor. Então, assim como Mefibosete, quando Davi honra a vida dele, colocando ele na mesa, é para dizer o quê? Eu não ligo para o que aconteceu com você, eu estou ligando em honrar a você, porque o seu pai me honrou. Se nós temos honrado ao Senhor, independente dos nossos defeitos e pecados, se entregarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos os nossos pecados e se arrepender, o Senhor fala que lança no mar do esquecimento. O que é mar do esquecimento? Então Deus tem uma amnésia assim, esqueci o que aconteceu. Não, é dizer assim, viu, eu sei o que você fez, que Ele é onipotente, onipresente e onisciente, mas eu prefiro esquecer. E assim como a palavra fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para você, para a sua vida, se você aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, se batizou dizendo para aquele velho homem, não quero e não tenho mais parte, e fala assim, eis que tudo se fez novo, o Senhor está contigo, e mais disso assim, não há condenação para você, amém? E essa é a esperança. Estava conversando com o meu cunhado, com o João, e uma coisa que ele perguntei assim, nossa, eu vou trazer essa palavra, o que você imagina? E ele estava falando isso, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E na hora o Senhor trouxe a palavra, que nos dias de hoje nós vivemos por tantas informações, a gente está na era da tecnologia muito mais que avançada, então as redes sociais predominam na nossa vida, no celular, e seja internet, seja jornal. Quanto nós nos somos bombardeados diariamente por informações que muitas vezes nos deixam desanimados. Mas a palavra do Senhor diz, trazei à memória aquilo que nos faz bem. Trazei à memória aquilo que nos traz esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Então todos os dias nós devemos lembrar que o Senhor nos tirou de uma situação horrível e nos trouxe para perto dEle. Então essa é a nossa esperança. Jesus Cristo, amém? Já estamos acabando, então tá bom. Então Daniel, você leu tão Lucas 22, mas ainda não entendi ainda muito bem sobre essa questão de tempo de mesa. Por que o Senhor, ao instaurar isso, Ele falou bastante a você? E sabe, quando chegou aqui, que nós olhamos no versículo 13 e 14, o que era? Que os discípulos então estavam à procura para fazer aquela tradição dos pães asmos e também da Páscoa. E a partir disso, o que ele fala? Indo, os discípulos acharam com eles, assim como Jesus disse, e prepararam a Páscoa. E chegaram a hora, poram-se à mesa, Jesus e com ele os 12 apóstolos. E versículo 15 diz, e disse-lhes Jesus, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Antes que padeça antes que eu parta. Então imagine você sendo discípulo de Jesus. Você está vendo os milagres e maravilhas que Ele está fazendo. Você vê as obras maravilhosas, você fica encantado.
Mas ele chega e fala assim, viu, hoje é meu último dia de celebração com vocês, porque depois eu não vou celebrar mais. Qual que é a impressão que você fica? Você fala assim, Jesus, mentira isso daí, né? Pelo amor de Deus, o Senhor está fazendo obras e maravilhas, o teu nome está sendo conhecido e vai ser a última vez. Muitos ficaram desesperados. Não é possível, não é possível que o Senhor vá embora e vai deixar a gente só. O que está acontecendo? Então pensem nas emoções e nos sentimentos que os discípulos sentiram naquele momento. Jesus, como assim? Como assim é a última vez? O Senhor precisa ficar conosco, é maravilhoso andar ao seu lado. E daí, no versículo 16, no versículo 17, o Senhor começa a instaurar a representação do que Ele é para as nossas vidas. Então Ele disse, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, que é por vós, e é dado, fazei isto em memória de mim. Então, imagine a cena, então. Está a mesa, que na tradição dos pães asmos, tinha o pão sem fermento, mas também tinham muitas outras comidas. Lembra que eu falei para vocês? Tempo de mesa é tempo de ensino, tempo de mesa é tempo de honra, e tempo de mesa é tempo de comunhão. Então Jesus estava tendo aquele tempo de comunhão. Ele não chegou, se assentou, partiu o pão e estou indo embora. Não, eles já tinham se preparado para aquela Páscoa, eles estavam conversando. Aí naquele momento o Senhor viu a oportunidade de partilhar do que iria acontecer. O que é fazer isto em memória de mim? Então Jesus pegou o pão, deu graças e partiu e dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Normalmente quando nós celebramos a Páscoa, a Santa Ceia, nós temos essa tradição de nós partirmos o pão e repartirmos isso. Quando o Senhor fala fazer isso em memória de mim, Ele não está falando assim, viu, coma do meu corpo e tome do cálice. O que Ele está fazendo? No tempo de mesa, é tempo de vocês partirem o pão. Como assim, Daniel? Então fazer isso em memória de mim. É o Senhor falando assim, eu quero que vocês todos os dias se assentem em comunhão. Lembra que eu falei para vocês que no tempo de um cristão tem tempo de igreja? Nós não estamos fazendo isso. E a partir disso, o que nós fazemos? Nós partimos o pão. Quem é o pão da vida? Jesus. Quando nós estamos partilhando desse pão, nós estamos lembrando daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Então todos os dias o Senhor nos chama para fazer isso. Lembrem do que aconteceu comigo. Eu te tirei de uma situação horrível e trouxe para a maravilhosa luz. Tem pessoas que precisam dessa luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Tem pessoas que não sabem discernir o gosto, tem pessoas que não sabem discernir a visão, mas vocês são responsáveis para trazer isso. Fazei isto em memória de mim. Então, o partilhar o pão é o quê? Anunciar o que Cristo fez por nós. Amém? E sabe o que é interessante ali? Que o Senhor estava falando, na hora que eu estava lendo a palavra, o Senhor já, desde o momento que o Gá me convidou, na hora já veio nesse tema. O Senhor já tinha tratado isso no meu coração. E uma coisa que o Senhor tem ensinado é que quando eu vou trazer uma palavra, primeiro vem para mim, para depois eu poder falar a vocês. Então, esse momento o Senhor me ensinou muito. O que é? Então, quando nós partilhamos o pão, nós estamos fazendo o quê? Anunciando o que Cristo fez por nós. Mas nós temos partilhado da maneira certa? E ali o Senhor colocou uma frase que falou assim, com quem nos sentamos para contilhar as coisas, é isso que nos define. Vamos lembrar do Salmo 1:1 que diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então quem nós temos colocado em nossa mesa para partilhar esse pão, é isso que nós temos definido. O partilhar o pão não é com qualquer um. Não é chegar e colocar qualquer um na mesa e falar assim, viu, deixa eu falar para você sobre Jesus. Não, porque muitas vezes aquela palavra não vai cair da maneira que nós queremos falar. E muitas vezes a pessoa vai ignorar. Por que o Senhor instaura ali a partir desse pães asmos, da festa dos pães asmos, para estarmos em
família. Não tem aquele louvor que fala, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Eu preciso de ti, meu irmão, precioso és para mim. O tempo de mesa, quando estamos partilhando o pão, é para nós estarmos em comunhão, falando da palavra do Senhor. E o tempo de pedra, que é o tempo de ensino, aí sim, nós estaremos instaurando para aquelas pessoas que precisam ouvir da palavra. E quando elas estiverem amadurecidas, vão vir e assentar à mesa. Amém? E o mais emocionante de tudo é que quando nós falamos sobre partir o pão, tem uma história na palavra do Senhor em que resume muito bem. Então Jesus morreu na cruz e depois do terceiro dia ele ressuscitou. E a partir do momento que ele ressuscita, quem vai ao encontro dele? Maria. Na tradição, se nós pegarmos toda a história passada, a mulher não tinha voz na época. Para você ver quão maravilhoso é o Senhor, que colocou Maria lá para anunciar. Por quê? Porque aqueles que acreditariam nele, é aqueles que realmente conhecerão o Senhor. O Senhor todo dia se manifesta para nós. Na palavra de Salmo 19 diz que os céus e terra manifestam a glória do Senhor. Eu quero ver Deus. Olhe para as plantações, olhe para os pássaros, olhe para nós que somos imagem e semelhança de Deus. Então todos os dias o Senhor está convidando a conhecer Ele. Aí a pergunta é, nós queremos realmente conhecer quem Ele é? Nós temos tempo realmente dedicado ao pão nosso de cada dia? O que é o pão nosso de cada dia? O Senhor fala na oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia é o convívio diário que nós temos que ter com Ele. Quem é a água viva, o pão da vida? Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, eu quero que na minha vida, no dia de hoje, o Senhor se faça presente, pois eu quero me alimentar de Ti. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. E ali, então, quando Maria vai anunciar essas coisas, o que os discípulos fazem? Você está maluca, basicamente assim. Ele morreu, já foi anunciado. Como assim ele morreu? Se nós olharmos para a tradição judaica, eles acreditavam que em 2 dias uma pessoa podia voltar com o seu espírito. Depois do terceiro dia, não tinha como, era declarado como morto. E Jesus, no terceiro dia, ele volta. A palavra do Senhor é loucura para o mundo, mas aqueles que entendem ao Senhor, isso é sabedoria. Então, no caminho de Emaús, imagine a seguinte cena: está eu e mais uma pessoa aqui, e nós estamos caminhando. Eu sou um discípulo de Jesus, estou caminhando, e do nada chega uma terceira pessoa, e ele pergunta assim, essa terceira pessoa: viu, o que está acontecendo que vocês estão tristes? Aí ele fala assim: viu, vocês não viram no jornal não? Você não viu lá na rádio, não viu no TikTok? Acabou de morrer uma pessoa importante, era Jesus de Nazaré. Ele falava que era o rei dos judeus. Como assim você não está sabendo? Você não tem TikTok, você não tem Instagram, você não tem nada, né? Não é possível. Trazendo para os dias de hoje. Foi basicamente o que os discípulos falaram. E ali Jesus vai acompanhando eles. E daí é chegado o tempo que eles se juntam como corpo na casa de um dos discípulos e se assentam à mesa. E Jesus pega o pão, e a partir do momento que ele reparte o pão, os olhos se abrem e eles reconhecem quem Jesus é. O que o Senhor falou quando disse ali, repartindo o pão e havendo dado graças na Santa Ceia, partiu e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. O partir o pão não é lembrar do que Jesus fez por nós, é lembrar quem Jesus é, o Deus Filho, Deus Todo-Poderoso, o único Santo, o Cordeiro Santo que desceu do céu, que nos trouxe a vida. E se hoje nós estamos aqui reunidos no Santo Nome, é porque o Senhor deu essa condição. E a partir disso, o repartir o pão é com os olhos abertos, é que nós entendemos quem Jesus é. Mas pensem comigo, se o nosso coração está preparado para o Senhor, seria necessário fazer essa repartição? Mas muitas vezes o nosso coração é tão duro
que nós estamos cegos para aquilo que o Senhor está mostrando. Então o Senhor fala para nós no dia de hoje: eu estou contigo, abra os seus olhos. Eu já instaurei tudo isso para vocês, mas o convívio diário é que vai fazer com que você entenda que eu estou contigo de dia e de noite. Na palavra do Senhor fala que a bondade de Deus é conosco todos os dias, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o Senhor nos dá uma nova oportunidade ao nascer o sol. Para quê? Para reconhecer quem Ele é. Assim como o Senhor fala que muitas vezes na nossa angústia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós entendemos que o Senhor é conosco todos os dias, se nós entendemos que o Senhor está ao nosso lado, no meio das nossas alegrias, nas nossas tristezas e aflições, quando nós precisamos recorrer, não vamos ficar em dúvida a quem recorrer, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. É Ele, como nós cantamos aqui, é Ele que é a fonte de água viva, e todos os dias o Senhor está convidando a gente a beber e saciar, porque quem beber desta água nunca mais terá sede. E olha que maravilhoso, já estamos encerrando. Se nós olharmos em Apocalipse, João tem uma visão de como será os fins dos tempos, na qual hoje nós vivemos o fim dos tempos. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Então todos os dias nós devemos imaginar que o Senhor está voltando. O que nós cantamos hoje? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estou só te esperando, vamos dançar. O Senhor é tão bom que na hora que eu estava pensando, eu falei assim: nossa, o Senhor podia falar no louvor para confirmar aquilo que o Senhor tem trazido, né? E o Senhor confirmou. Por quê? Apocalipse 19, do 7 ao 9. Tem como colocar no telão, por favor? E nós vamos ler todos juntos. Amém? Apocalipse 19, do 7 ao 9. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Versículo 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. E o anjo me disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou: estes são as verdadeiras palavras de Deus. Banquete é sinônimo de mesa. Então o Senhor já subiu aos céus, e Ele fala assim: viu, se você guardar as minhas palavras, eu estou indo ao céu, eu estou preparando um lugar para você. Há quanto tempo o Senhor já foi? Há mais de 2000 anos atrás. É claro que o nosso tempo aqui na terra não é o tempo de Deus, mas se nós convertermos, olha o tempo que o Senhor está gastando para fazer uma moradia para nós. Ele não está só preparando a moradia, mas está preparando a celebração das bodas do Cordeiro. Então, o tempo de mesa é a esperança que nós um dia estaremos lá no céu, cantando santo, santo, santo é o Senhor. E assim como nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estaremos dando glória e honra. E o Senhor, lembra que eu falei? Tempo de mesa, tempo de comunhão, de ensino, tempo de honra. É esse momento em que para muitas pessoas é loucura a palavra do Senhor. O Senhor estará honrando nós, porque assim como disse, aqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo e seguirem os mandamentos, eles serão salvos. E estaremos na glória com o Senhor Jesus, cantando Maranata, não cantando mais Maranata, mas só que nós estaremos o quê? Felizes porque o Senhor nos buscou. É um lugar onde não há choro, onde não há trevas, onde não há doenças. Mas a nossa esperança está tem aquele louvor que fala além do rio azul, que fala o quê? Que lá tem as ruas de ouro,
as ruas são de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Mas a minha esperança deve estar nisso. Não deve estar no lugar, mas quem está lá. A minha esperança não é porque eu vou parar de sofrer aqui na terra, mas porque eu estarei junto ao meu noivo. A igreja do Senhor é a noiva. E a partir disso, o Senhor fala que está esperando a nossa vida para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Vamos colocar de pé para finalizar? E a partir disso, o Senhor vem com sua maravilhosa graça. E ele, antes mesmo de João ver isso, ele instaura uma parábola. Nessa parábola, o Senhor fala sobre esse tempo das bodas do Cordeiro. O que ele fala sobre isso? Na palavra do Senhor, Jesus diz, através da parábola dele, que o Senhor preparou, Deus preparou essa mesa porque o filho iria se casar. Então ele pediu para aquelas pessoas, os amigos próximos dele, aqueles que eles chamavam de irmãos, para os servos, vai lá e convida deles. E mesmo assim, aqueles que foram convidados, que tinham essa honra de ser convidado para o Senhor, rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Porque para eles era mais importante seguir as tradições dele do que seguir a Jesus, seguir ao nosso Deus. E a partir disso, então, o que Deus fala? Ele fala assim, viu? Então, já que a gente precisa celebrar, não fiquem parados não, vai chamar as pessoas que estão lá fora, vamos celebrar, o meu filho precisa celebrar, nós precisamos celebrar a junção do Cordeiro com a sua noiva, Jesus com a sua igreja. E a partir disso, o que acontece? O Senhor chama a todos. Todos os dias nós temos esse convite de estarmos o quê? De estarmos se ajuntando para celebrar as bodas do Cordeiro. Mas tem uma coisa, o Senhor fala que todos se achegaram, a partir do momento que não existia mais espaço, mas ele viu uma pessoa, e essa pessoa não estava com as suas vestes nupciais, e isso é tremendo. Por quê? Porque o Senhor vai lá e lança ele para fora, fala para o lago, onde a queima, que é o inferno. E o que são essas vestes nupciais? Vamos lembrar de outra parábola do Senhor. O Senhor fala sobre as 10 virgens, em que estava se chegando ao casamento. E o casamento, existiam 5 que estavam com as suas lamparinas acesas e com os óleos preparados. Por quê? Para manter essa chama viva. Mas existiam 5 que não estavam com esse óleo, até o momento que o fogo se apagou. E quando elas acordaram desesperadas, as 5 que tinham o seu óleo conseguiram entrar no casamento, e as outras 5 não. Qual que é a semelhança entre um e outro? Aqueles que estão com vestes nupciais são aqueles que estão buscando ao Senhor de dia e de noite, cantando Maranata, ora vem. E o Senhor fala que Ele está esperando a sua noiva adornada. Quando uma noiva se prepara para o casamento, não tem um salão de beleza, não tem cabelo, tem maquiagem, tem vestido, tem fotografia, tem um monte de coisa. Ela está se preparando para o grande momento daquele dia, momento que ela irá se casar. Vocês esperariam que uma noiva iriam fazer nada? Iria sem maquiagem, sem nada? O que seria adornada? Com brincos, com colar, com pulseiras? Ela estaria totalmente preparada. Vocês imaginam uma noiva sem o seu vestido ideal, apenas com uma camisola indo se casar? Não, porque ela não estava preparada. E muitas vezes é um sinal de que ela não estava preocupada com aquele momento. Porque a maior importância da nossa vida que nós temos que ter diariamente é que um dia o Senhor virá nos buscar. Mas o Senhor está chamando para nós, falou assim, viu? Vocês estão com essas vestes nupciais? Vocês estão prontos? Porque Jesus disse que nem Ele sabia a hora e o dia. Imagine nós, se Ele que está junto ao Pai, Ele é que é Deus, que não sabe o momento que virá. Imagine nós, que temos essa caminhada aqui como peregrinos. O que o Senhor fala? Se preparem. Então o Senhor não está esperando uma noiva qualquer, está esperando uma noiva madura. Então o Senhor nos chama nesse tempo de mesa para amadurecermos, porque devemos estar preparados.
Assim como pedi aqui para o grupo de louvor, se quiserem subir, fiquem à vontade. Esse louvor chama Emaús. É justamente isso, que nós devemos preparar a nossa casa, arrumar a nossa casa, arrumar a mesa, para que o Senhor tome o seu lugar de honra. E todos os dias nós devemos dar esse lugar. Novamente, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas.